Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Pode aplaudir a Jesus. A obra dele, o trabalho foi dele. Agora nós andamos nessa santidade. Amém? Então, isso é o que Cristo fez por nós. Isso é a restauração de Deus para nós. Agora eu quero te mostrar algo também. Capítulo de número 3 ainda de Gênesis. Verso de número 21. O homem peca. O homem cai. E talvez você até aqui pensasse, poxa, se Adão não tivesse pecado, a vida seria melhor. Pelo que Jesus fez, a sua vida é para ser muito melhor do que se você estivesse lá no Jardim do Éden. Pelo que Cristo Jesus fez, a sua vida é para ser hoje muito melhor do que foi o Éden. Obrigado por confirmarem comigo. Amém. Capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Fez o Senhor Deus. De quem é essa ação? Do homem? De Deus. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Digam glória a Deus. Adão e Eva estavam escondidos, tentando se proteger, tentando tapar a sua vergonha, a sua nudez. Pegaram folhas de figueira, amarraram um cipó na cintura e ficou como um pequeno avental cobrindo a sua vergonha. Justiça própria. Quando eles ouvem a voz do Senhor e vão até o Senhor emite o decreto, promete Jesus e em seguida já o crucifica. Porque em seguida um animal morre para que eles fossem vestidos. Quem morreu? Um cordeiro. Aí Deus vem para eles e os cobre de sangue. Ele vem com a pele ensanguentada e os veste para cobrir sua vergonha. E agora eles estão aceitáveis diante de Deus. E Deus explica para eles o propósito do sangue, o propósito da morte do cordeiro, apontando para a redenção que se manifestará no tempo determinado. Eles estão vestidos com sangue. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 13, verso de número 8, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Digam glória a Deus. A Bíblia fala a respeito da adoração e dizia: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro,
que foi morto não é antes, mas desde a fundação, me desculpem. Desde a fundação quando o mundo foi estabelecido, nós já havíamos sido escolhidos. E quando o homem peca, o cordeiro teve que morrer. E Deus vem com aquela pele ensanguentada e cobre os dois com sangue. E agora eles têm que sair do jardim, mas não morrem, porque alguém morreu no lugar deles. Deus disse que eles morreriam, mas Deus mostrou para eles a sua graça, o seu favor imerecido. O cordeiro morreu no lugar deles, no lugar da família, e agora a família sai do jardim do Éden para viver pela fé no cordeiro. Para viver pela fé no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles passam isso para os seus filhos. E os seus filhos entendem. Mas há um que faz pouco caso. Então, no capítulo 4 de Gênesis, volte comigo mais uma vez em Gênesis. Capítulo 4. Verso 2. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Por que é que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque a oferta de Caim não tinha sangue. Ninguém será justificado diante de Deus pela obediência. Ninguém jamais, mesmo antes da lei, foi justificado diante de Deus sem crer no Salvador que viria. O Salvador foi revelado na morte do Cordeiro para Adão e Eva. Eles transmitem essa mensagem aos seus dois filhos homens. E agora, Caim traz do fruto da terra uma oferta. E Deus nem olha para ela. Mas quando Abel chega com os braços ensanguentados da gordura, daquelas primícias, do melhor do rebanho, ele é justificado. E Caim continua no pecado, porque eles eram pecadores. Não tinha nenhum crente aqui, nem Abel nem Caim não era crente, irmãos. É por isso que tinha que se oferecer uma oferta pelo pecado. Porque eles colheram o melhor da terra. Agora eles vêm para adorar o Senhor. Mas ninguém pode se aproximar de Deus e ser aceito sem crer no Salvador e no sangue de Jesus. Você entra na presença de Deus o Pai e tem acesso a todas as bênçãos e é aceito por Ele quando você entra ensanguentado com o sangue de Jesus. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero lhes mostrar algo essa noite. Hebreus 11, verso 4. Quem está entendendo essa noite?
O que eu quero dizer com essa mensagem essa noite é que Deus nunca perdeu o governo, nunca perdeu o controle, nunca perdeu as rédeas. Você perde o tempo todo, eu perco. Deus nunca perdeu. Maturidade, queridos, tem a ver não com envelhecimento. Maturidade tem a ver com confiança em Deus. Quanto mais você confia em Deus, mais maduro você é, mais sábio você é, mais assertivo na vida você se tornará, porque você confia no Senhor. Glória a Deus. Cabelos brancos não significa sabedoria, muito menos maturidade. Cabelo branco significa velhice. Mas há muita gente com cabelo branco ainda fazendo coisas de menino, de criança, tendo atitudes ainda impensadas, tolas. E a gente sempre pensou que quando ficar mais velho a gente vai ficar mais sábio. Isso não é verdade. Mas quanto mais você ver Jesus, quanto mais você confiar em Deus, mais maduro você se torna. Mais seguro você estará. Glória a Deus. Capítulo 11, verso 4, a respeito deste homem, diz: porque, deixa eu voltar aqui, porque eu coloquei, foi o capítulo 4. Capítulo 11, verso 4. Mais alto. Mais alto. Se nós entendermos isso aqui, a gente vai sair daqui hoje debaixo de milagres em todas as áreas da nossa vida. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo que, ou seja, pelo que ou pelo qual obteve testemunho de ser justo. Se ele foi justo por oferecer uma oferta, por que é que Caim não foi se ele ofereceu também? Quem já parou para pensar nisso? Como é que Deus considera um justo e o outro continua pecador? Se os dois levaram a oferta. Caim levou o melhor da colheita, o melhor da terra. Abel levou o melhor dos seus rebanhos. Foi o melhor, foi ou não foi? Os dois. Mas Abel não levou uma oferta para Deus com base no seu amor por Deus. Abel não levou uma oferta para Deus com base na sua adoração a Deus perfeita. Abel levou uma oferta porque ele disse: eu sou pecador, está aqui o sangue que me justifica. Abel entra na presença do Senhor para fazer a sua oferta banhado em sangue. Alguém morreu. Por que aquele foi considerado justo? Porque a justiça de Deus foi satisfeita. O salário do pecado é a morte. Ele foi levando alguém ou a oferta do que havia morrido. É como entrar levando Jesus nos braços. Você nunca vai voltar de mãos vazias. Caim tinha fé que ele iria alcançar Deus com o seu próprio esforço, o melhor da terra. Eu fiz o melhor para Deus. Tem muita gente fazendo o melhor para Deus e não está sendo aceito. Porque Deus já se proveu do melhor. O sacrifício do seu filho. Todo mundo só entra por ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Glória a Deus. Pela fé, escute, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Pelo qual, ou seja, a partir de então,
ele foi feito justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Deus o aprovou porque ele levou a menção, ele fez menção do sacrifício de alguém no seu lugar, do perfeito Cordeiro de Deus. Por meio dela, dessa oferta também, depois de morto, ainda fala. Por quê? Porque ele agora é justo. Digam glória a Deus. Porque ele foi feito justo, porque o Cordeiro morreu no lugar dele. Um cordeiro morreu no nosso lugar, Jesus Cristo, e hoje a morte não tem domínio sobre nós, porque depois que passarmos pela morte, estaremos mais vivos do que nunca. Abel foi morto por Caim, mas depois de morto, o seu sangue ainda fala. Ou seja, ele ainda estava vivo para Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, igreja. Pensa-se que depois que morre acaba. Não, não acaba. Depois que você morre, aí é que você, de fato, entrou na eternidade. Com Jesus ou sem Jesus, todos têm uma eternidade. Então, depois de morto, por causa da oferta, porque ele apresentou a oferta pelo seu pecado, ele foi feito justo, e agora porque ele é justo pela justiça de Deus, ele ainda fala depois de morto. Glória a Deus. Agora veja o que Deus está dizendo para nós. Começa dizendo no verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus. Capítulo 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, o justo viverá da fé no quê? Fé que você vai vencer, fé que você vai conseguir, fé em dias melhores. A fé tem que ter um lugar específico para ser posta. No Cristo que foi morto na cruz do Calvário. É o único lugar onde a fé toma vida. É quando pomos em Jesus. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é que a obra que Deus realizou em Cristo Jesus é tão grande, é tão profunda, é tão perfeita, é tão grandiosa, que não dá para se comparar com a queda do homem. O homem pecou, mas a restauração de Deus uniu céus e terra através de Jesus. E o homem que só tinha direito sobre a terra, agora também tem direito no céu. Porque lá no céu tem um homem. E ele disse, onde eu estiver, vocês estarão também. E ele prometeu que nós vamos reinar com ele. Então, de tudo que o homem tinha e perdeu, o que Deus fez é melhor e maior. Sua restauração esse ano chegou. Esse é o tempo de você viver a restauração do Senhor. Pela fé. Confie, descanse no perfeito amor do Pai. Deus nunca perdeu o controle. Nunca. O que Ele fez é tão grande, tão perfeito, tão poderoso, que você vai ficar escandalizado se ler Hebreus 11 todo. Quem conhece a história de Sansão aqui?
Sansão foi o único no Antigo Testamento que o Espírito Santo se apossava dele. E ele desprezou, caiu, pecou. Mas a morte de Jesus trouxe Sansão de volta. E quando você lê Hebreus, no capítulo 11, verso 32, você vai ver que na lista dos heróis da fé está um homem chamado Sansão. No que era que esses homens criam, irmãos? Eles criam em Jesus porque foram ensinados a crer em Jesus. Quando você lê todo o capítulo de Hebreus, você vai ver que aqueles homens de quem a Bíblia está falando morreram sem ver as promessas. De propósito, Deus fez isso, porque as promessas não eram só para eles, mas se revelaria a nós. Viveram como peregrinos, para nosso favor, porque elas se manifestariam em nós. Mas eles não ficaram de fora, porque olharam, viram, comprovaram que a promessa era perfeita, porque para Deus continuaram vivos. E quando Jesus morre, a Bíblia diz no capítulo de número 10 de Hebreus, que ele desceu às profundezas, Jesus depois de morrer desceu às profundezas, e levou cativo o cativeiro, todos aqueles que aguardavam a redenção, que estavam lá do lado do Hades, lá do outro lado. Lembra da história do rico e Lázaro? Lázaro estava no seio de Abraão, lugar de descanso, e o rico no Hades, o inferno provisório. Um podia ver o outro, mas estavam separados por um grande abismo. Quando Jesus morreu, ele foi lá, pegou o seio de Abraão e levou para o céu. Todos aqueles que morreram crendo nele, ele salvou. Estes que estão aqui, milhares, que não têm seus nomes aqui. Mas Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, queridos, que até a prostituta Raabe aparece aqui nos Heróis da Fé. Então descanse no perfeito amor do Pai. Confie no amor de Deus. Descanse no amor de Deus. A tua restauração chegou. E o nome dela é Jesus Cristo. Se você crê, faça alguma coisa, se põe de pé nessa noite em nome de Jesus. Esse é o ano da sua restauração. Fique de pé, só quem quer ir para casa. Tá tão bom que ninguém levantou, ninguém nem prestou atenção que eu pedi para levantar. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.